Neste vídeo, eu vou te mostrar dicas preciosas para te ajudar a adaptar um mindset de crescimento. E não vou apenas te dar dicas sobre como crescer mentalmente. Vou te mostrar, na prática, como realmente evoluir em várias áreas da sua vida. Então fica até o final, porque aqui tem várias dicas preciosas que podem mudar sua forma de pensar. Para começar, se você ainda não sabe muito bem o que é um mindset de crescimento, vou dar uma breve explicação. Um mindset de crescimento é basicamente acreditar que você pode evoluir em várias áreas da sua vida, entendendo que não nasceu sabendo tudo e que pode errar, aprender e tentar de novo, sempre. Não se trata de ser perfeito em tudo, nem de achar que não é bom em nada, como no mindset fixo, mas sim saber que pode sempre melhorar em tudo o que quiser. E eu vou te dar dicas que vão te ajudar a ter esse mindset na prática. Agora que você já sabe o que é um mindset de crescimento, é hora de colocar tudo em prática. Aqui vão minhas melhores dicas para você realmente evoluir no dia a dia. A primeira dica é: você não precisa fazer perfeito, só precisa fazer. Sabe quando você nem começa algo porque sente que não vai fazer bem? Ou acha que ainda não é a hora certa? Pois é, eu vou ser bem sincera contigo. Isso pode ser uma forma de procrastinação. E quando você não faz, é aí que vem o arrependimento. Mesmo que não saia perfeito, é muito melhor fazer do que ficar adiando, como se existisse um momento certo para agir. Claro que sempre há exceções, mas aqui eu falo no geral, tá? Eu mesma, quando vou escrever roteiros para o canal ou fazer outras coisas, às vezes fico pensando se devo fazer na hora ou deixar para depois, porque sinto que não tô no clima. Mas a verdade é que, quando começo, tudo flui naturalmente. Então, da próxima vez que estiver hesitante, pensa: é algo que realmente pode esperar? Ou é só a sua mente tentando te fazer procrastinar disfarçadamente? E sabe uma coisa que você precisa entender para ter um dia produtivo da maneira certa? Você nunca mais vai ter esse dia. Imagina quantos dias você já viveu até hoje. Todo dia é um novo dia da vida. Então aproveitar ele é a melhor coisa que você pode fazer, tanto para suas metas de curto prazo quanto para as de longo prazo. Aproveitar cada dia sabendo que nunca mais vai ter ele é algo muito especial. Eu te garanto, quando você entende que não pode ter de volta o dia de hoje, é como entender que não pode mudar o passado. Então viva o presente de um jeito que faça sentido para você e aproveite ele ao máximo. Seja para estudar um pouco mais, trabalhar um pouco mais, focar nos seus projetos, ter aquele glow up de um dia, fazer tarefas que você precisa ou que você ama, ou até se divertir, caso seja um dia mais leve. Qualquer coisa que te faça se sentir satisfeita com o dia que você teve. Isso pode ser muito mais valioso do que você imagina. Outra dica que é bem comum, mas que você realmente precisa entender e aplicar é: pare de esperar a motivação. Entenda uma coisa: se você sempre esperar ter motivação para fazer algo, você nunca vai fazer nada. Se você quer mesmo que algo mude na sua vida, você precisa agir. Não fique parada esperando a motivação aparecer. Haja, e conforme você for vendo pequenos resultados, aí sim a motivação vai começar a surgir. A motivação não é só sobre estar animada para começar, ela também é sobre sentir vontade de continuar depois que você já começou. Então lembre-se disso. Muitas vezes,
Você precisa fazer antes mesmo da motivação chegar. Às vezes, até começamos motivadas, mas depois paramos e começamos a procrastinar. Em vez disso, tente fazer mesmo que você não esteja no clima, assim como na dica de não buscar perfeição. Aqui também vale, você não precisa estar sempre motivada, assim como não precisa fazer tudo perfeito. Às vezes, você só precisa fazer para continuar fazendo. Além disso, sabe quando você planeja e no final não faz nada? Pois é, isso nos leva a mais uma dica importante. Planejar é muito importante, mas fazer é muito mais. Planejar ajuda, sim. Te dá direção, organiza seus pensamentos, te mostra o que fazer, quando fazer e até por quanto tempo fazer. Mas quando você passa mais tempo planejando do que executando, isso é procrastinação disfarçada, simples assim. Existem muitas formas de procrastinar. E eu aposto que muita gente aqui já fez planos incríveis, mas no final não saiu do lugar. A verdadeira evolução começa quando você age. O planejamento é só uma ferramenta para te ajudar, mas é a ação que realmente transforma a sua vida. E se você quer planejar para arrumar sua rotina diária, semanal e até mensal, me conta aqui nos comentários no que você tem mais dificuldade, pois eu vou fazer um vídeo te ensinando a planejar da maneira certa. E vamos a mais um pilar, comparação. Hoje em dia, principalmente com as redes sociais, é muito comum ver pessoas se diminuindo quando olham para a vida de outra. Isso se chama comparação. É algo que pode prejudicar bastante a saúde mental. Mas se você se pega comparando, saiba que isso pode ser usado a seu favor. Em vez de ficar se comparando o tempo todo, que tal começar a se inspirar no sucesso das pessoas? Acompanhe quem tem objetivos parecidos com os seus e observe como elas chegaram lá. Porque ficar se comparando com a sua vida com a de alguém que já alcançou seus objetivos não vai te ajudar a chegar onde ela está. Só traz desvantagens e rouba sua energia. Viva a sua vida e faça dela aquilo que você quer que seja, sempre buscando melhorar um pouco todos os dias. O segredo aqui é bem simples. Use o sucesso dos outros como inspiração, não como motivo para se sentir menor. E lembre-se sempre de proteger sua energia. Quando eu falo isso, quero dizer que você deve usar sua energia em coisas boas, que realmente te tragam evolução, ao invés de gastar tudo em coisas ruins, que não te fazem feliz e só te prejudicam. Preste atenção também se você não está se autossabotando, porque às vezes a culpa nem é das situações, e sim nossa. Claro que nem sempre vamos conseguir estar bem. É completamente normal algo nos incomodar e a gente ficar para baixo, sem muita energia para fazer coisas que nos façam crescer. E eu não vou dizer que, mesmo em dias ruins, você deve continuar fazendo tudo como se nada tivesse acontecido. Na verdade, o que quero dizer é: saiba diferenciar quando você realmente precisa de um descanso, de um momento para refletir, e quando você está apenas usando isso como desculpa para procrastinar. Às vezes, nossa cabeça está cheia e se forçarmos a fazer algo, isso pode piorar ainda mais a situação, aumentando o estresse ou a ansiedade. Mas se você estiver confortável e perceber que o que está te travando não é tão importante assim, melhor ainda. Nesses casos, é muito melhor seguir com as suas tarefas do que gastar energia com coisas ruins que não vão te ajudar em nada. Em resumo, o que quero te mostrar é que você precisa encontrar um equilíbrio. Tudo depende da situação e de como você se sente.
E por fim, a última dica é uma Wake Up Call. Esse é o alerta para você acordar e refletir sobre sua vida. Você precisa perseguir seus sonhos. Pode parecer bobo para alguns, mas eu te juro, lembre-se sempre mesmo dos seus objetivos e sonhos. Persiga eles dia e noite, mesmo que você ainda não tenha um grande sonho. Escolha algo que você gosta e trabalhe duro até evoluir. Seus sonhos e objetivos são valiosos, são seus. Ninguém vai conquistar eles por você, então faça coisas que realmente te aproximem do que você quer. Por exemplo, se o seu objetivo é aprender coreano, mas você vive sem tempo para estudar, faça o mínimo possível, revise uma palavra, estude 5 minutos, aprenda um tópico rápido, qualquer coisa que caiba no seu tempo. Você não precisa estudar 1 hora por dia, seria ótimo, claro, mas o pequeno já vale muito. E saiba que nem todo dia vai ser perfeito. Vai ter dias em que você não vai conseguir fazer nada, e tudo bem. O importante é não parar só porque o dia não saiu como planejado. Quando você entende que não é sobre seguir tudo certinho, mas sim sobre continuar, você se torna muito mais produtiva. Constância é isso. Seguir mesmo sem motivação, sem tempo ou sem estar no clima. Fazer um pouquinho hoje e um pouquinho amanhã te leva muito mais longe do que você imagina. Seguindo o exemplo do coreano, estudar 10 minutos por dia durante 30 dias dá 5 horas no mês. Parece pouco, mas é infinitamente melhor do que não estudar nada. Com 5 horas você já pode saber muita coisa, e estudando todo dia melhor ainda. Lembre-se, regularidade é maior que quantidade. E esse foi o vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários no que você mais sente dificuldade para planejar. E aproveita para deixar um tema que você quer ver por aqui também. Um beijo e até a próxima!